A graça e a paz a você que nos assiste, a você que nos acompanha neste canal de Volta à Bíblia. Hoje eu gostaria de pensar com você no assunto que nós temos visto que tem sido negligenciado em muitos púlpitos, que é a respeito da volta de Jesus, a respeito do anticristo, a respeito do falso profeta, a respeito desse tema que trata a respeito disso, que é escatologia. Jesus ele deixou bem claro que tudo isso estava por acontecer. Tanto que seus discípulos, aqui no capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 3, eles chamam Jesus e perguntam a respeito de quais seriam os sinais a respeito do fim do mundo e da sua vinda. Nos fala assim: e olhando, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando nos serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então eles tinham ideia muito clara, porque Jesus deixou isso de forma muito clara, que o mundo teria um fim, que o Senhor retornaria para buscar a sua igreja. E eles então estão questionando quais são os sinais, o que vai acontecer. Abra nosso entendimento em relação a isso, para que a gente não seja pego desprevenido, ou para que a gente não fique sem entender o que está acontecendo. Então ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E ele diz mais: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou o princípio de dores. Então Jesus está dizendo que as guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças das mais diversas, tudo isso era o início de algo que estava por ter um seu ápice. Tanto que aqui na partir do 9 ele fala e deixa isso de forma muito clara: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o Senhor está dizendo que vão vir pessoas se passando por ele, falsos profetas, pessoas que estarão enganando e levando as pessoas para o caminho que não é a verdade. Mas o que nos chama a atenção no verso 9 é que ele diz que as pessoas, ou os seus discípulos, serão odiados de todas as nações. Então diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Não está havendo uma perseguição mundial em relação à igreja ainda. Não está havendo uma perseguição no sentido de que a igreja ela não tenha paz. Nós vemos isso esporadicamente. Em alguns lugares há uma perseguição, mas ainda não a nível mundial. Então isso é um fato. Então a Bíblia está dizendo, e o Senhor Jesus deixa isso de forma muito clara, que isso tudo vai acontecer. Tanto que a partir do verso 21 ele diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis o Cristo aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então a gente vê que vai surgir um tempo onde haverá uma perseguição a nível mundial, haverá sinais e maravilhas, e que, se fosse possível, enganariam até os seus escolhidos, até os seus eleitos, até aqueles que são dele.
Por isso que nós não podemos ser guiados por sinais e maravilhas, por prodígios que ocorrem por aí. Nós somos guiados pela palavra de Deus, porque eu não estou dizendo que Deus não possa operar sinais e maravilhas, eu estou dizendo que sinais e maravilhas não confirmam, melhor dizendo, que Deus esteja naquele negócio. Não confirmam que a verdade está sendo pregada, porque até o diabo ele tem poder para enganar de tal forma que opera sinais e maravilhas. E as pessoas têm sido enganadas por aí em vários lugares. Mas aqui o Senhor Jesus não dá um nome específico de quem viria, como agiria. Mas o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, ele começa a mostrar como esse fim virá e como vai se levantar esse falso Cristo e esse falso profeta. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo que haviam pessoas escrevendo para a igreja de Tessalônica, em nome dele, enganando as pessoas. Então ele escreve essa carta para dar um alerta em relação à vinda de Cristo e antes da sua vinda, o que aconteceria. Ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então diz que vai se levantar esse anticristo, como diz o apóstolo João, ou a besta, como diz também João lá em Apocalipse, que vai ser um líder mundial. Esse há de se levantar. Então, quando ele vier, a gente tem que estar preparado, porque a volta de Cristo, então, está perto. E este homem, esse líder mundial, há de perseguir a igreja, há de perseguir os santos, há de perseguir os judeus, há de matar e tentar destruir aqueles que servem ao Senhor. E ele diz mais: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não se rebelaram, ou não receberam, melhor dizendo, o amor da verdade para que se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então esse indivíduo que há de se levantar como líder mundial, juntamente com o falso profeta, ele vai operar sinais e maravilhas. Agora, quanta gente tem sido levado por sinais e maravilhas? Quantas pessoas têm sido enganadas porque têm visto sinais e maravilhas? Mas nós cristãos, nós temos que estar observando a palavra de Deus. Não, uma coisa interessante, que quando se fala a respeito desse anticristo, muitas pessoas falam assim: esse anticristo vai ser o Papa. A gente observa isso porque algumas denominações evangélicas e até mesmo algumas seitas ensinaram isso e falaram isso. E as pessoas acreditaram nisso. Só que observe uma coisa. Lá em 1 João, no capítulo de número 2, a partir do verso 18, o apóstolo João está falando a respeito do anticristo, desse espírito do anticristo que já estava agindo no mundo desde aquela época e que está agindo nos dias de hoje. Ou seja, com engano, com engodo, com mentiras, com sinais e maravilhas, mas que estão afastando as pessoas de Jesus, que estão afastando as pessoas do verdadeiro evangelho, estão se passando por falsos profetas, ou estão se passando por verdadeiros profetas, mas são falsos profetas, que estão enganando a muitos. E no verso 21,
Aliás, no verso 22, ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Eu quero dizer que a Igreja Católica ela não nega nem o Pai nem o Filho. O anticristo vai negar o Pai e o Filho. O falso profeta vai negar o Pai e o Filho. Então a gente já pode descartar a Igreja Católica ou o Papa em relação a isso. Eu tenho uma dúvida tremenda em relação a essa ideia. Sempre tive, mas a gente confirma muito mais através da palavra. Então, à medida que a gente estuda a palavra, a gente observa que a palavra ela mostra, ou pelo menos ela nos dá sinais de que quem será ou como agirá esse indivíduo. Primeiro, ele nega o Pai e nega o Filho. Segundo, ele se passa pelo próprio Cristo. Terceiro, há um falso profeta que estará do lado deste Messias, né, que vai se passar por, ou que vai se tornar um líder mundial, que vai perseguir a igreja. Ele vai ter um auxiliar. A Bíblia nos fala, aqui em Apocalipse capítulo 13, que não só a igreja vai passar pela grande tribulação, como ela será perseguida e morta. Mas isso aí não é verdade, mas é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Tem muitas pessoas hoje tentando mostrar que o pré-milenismo é verdade. Muitas pessoas estão tentando passar ou mostrar que o pré-milenismo é uma doutrina bíblica. Eu quero dizer para você que a igreja ela vai passar por grandes perseguições, que a igreja vai passar por grandes lutas, que a igreja vai passar por situações adversas, porque isto é bíblico. O Senhor Jesus, em momento algum, ele enganou, em momento algum, o Senhor Jesus deixou que a igreja se deixasse levar pelo engodo. Ele mostra isso de forma muito clara. Aqui em Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 4, diz assim: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar ou batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Mas aí no verso 7, a gente encontra algo tremendamente complicado em relação a essa doutrina do pré-milenismo, porque diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E diz o texto: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a Bíblia nos fala que haverá uma perseguição a nível mundial. Os cristãos serão perseguidos em todas as nações. Há um agir de Deus nisso, ou seja, o Senhor permite que isso aconteça com a igreja, principalmente para que os verdadeiros se revelem, porque hoje nós temos visto que uma igreja que ela está nadando na mentira, no engano, no engodo, num falso evangelho que tem sido pregado em muitos púlpitos, e as pessoas estão indo para a igreja não para adorar a Deus, mas para se beneficiarem de várias formas. Interessante que a gente, lendo essa questão dessa escatologia bíblica, a gente observa que existe uma escatologia dentro do islamismo que é muito semelhante à escatologia bíblica. Nós encontramos uma escatologia dentro do islamismo que ela tem uma semelhança muito grande. Não sei se você já leu a questão do Islã. O Islã é a religião do futuro. Há um crescimento estrondoso do islamismo hoje. Em 2010, o islamismo, a religião islã, havia no mundo 1,6 bilhão de seguidores. Isso em 2010. Mas o tempo foi passando e nós estamos em 2018. E quantas pessoas hoje já abraçaram esta fé? Aqui, os cristãos em 2010 era 2,17 bilhões. Agora,
Segundo a estatística e segundo alguns estudiosos, em 2050 até 2055, a quantidade de islâmicos será a mesma de cristãos. Sendo que em 2070 vai ultrapassar o número de cristãos. E quando nós falamos de cristãos, nós estamos falando de pessoas que são testemunhos de Jeová, mórmons, adventistas, católicos e evangélicos. Então, quando nós falamos de islâmicos, nós estamos falando de pessoas compromissadas com Alá, pessoas compromissadas com Maomé, pessoas compromissadas com uma religião e que levam a sério esta religião. Agora, quando nós estamos falando de cristianismo, nós estamos falando de pessoas que não têm o mesmo comprometimento como essas pessoas têm. Não têm o mesmo envolvimento como essas pessoas têm. Tanto que eles matam em nome de Alá, eles matam em nome de uma religião, porque eles acreditam que aquelas pessoas que não são islâmicas, que não adoram Alá, que não servem Alá e que não reconhecem Maomé como seu profeta, têm que morrer. É isso que eles ensinam e é isso que eles praticam. Agora, que igreja é essa que nós estamos vivendo que não pratica a verdade como deveria? Tanto que no islamismo, não sei se você sabe, vai se levantar um líder mundial. Segundo eles, o líder mundial que vai se levantar dentre a religião islâmica será o Al-Mahdi. Al-Mahdi vai ser esse Messias que eles estão esperando e que há de trabalhar e que há de agir como líder mundial, implantando a religião islâmica em todo o mundo. E quem não aceitar a sua religião, esses serão mortos. Mas o que me chama a atenção não é a questão desse líder mundial muçulmano que eles creem que há de se levantar. O que me chama a atenção é que ele terá apoio de um profeta. Um profeta enviado da parte de Alá para estar do lado de Mahdi. E esse profeta se chama Isa al-Masih. Sabe quem é Isa al-Masih? Jesus Cristo. Porque eles dizem que Jesus foi um profeta. Eles dizem que Jesus não morreu na cruz, mas foi levado para o céu. Ou seja, para eles, Jesus não é o Filho de Deus, porque Deus não tem filho, Alá não tem filho. Então, quando a gente olha essa escatologia islâmica, essa ideia islâmica, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se deixar levar pelo engano e pelo engodo. Mas eles acreditam nisso. E eles pregam isso. E eles vivem isto. E essa é a expectativa. Tanto que eles dizem que Jesus, o Jesus islâmico, quando aparecer, ele vai mostrar que o cristianismo está errado, ele vai mostrar que Alá que é o verdadeiro Deus que deve ser adorado, que ele não é o Filho de Deus, e que Mahdi, que é o líder mundial, que deve ser e que é o Messias esperado por todos. Tanto que o Sheikh Kabani, ele diz algo interessante. Ele diz assim: os judeus esperam pelo seu Messias. Os cristãos esperam por Jesus. Nós, os muçulmanos, esperamos por ambos, Mahdi e Jesus. E diz a história que ele vai estabelecer uma guerra aos santos, a jihad. Tanto que na bandeira do islâmica, né, que é a bandeira que hoje é muito utilizada, é uma bandeira negra, e nessa bandeira há algo escrito em árabe, que está escrito assim: não há Deus a não ser Alá. Maomé é o mensageiro de Alá. Aquilo que está escrito naquela bandeira. E eles, quando eles fazem as suas guerras santas, quando esses homens bomba se explodem, eles fazem isso em nome de um Deus, em nome de uma religião. O que me chama a atenção, eu não estou dizendo com isso, antes de mais nada, que vai ser o islâmico que vai assumir o governo do mundo. Mas existe um paralelo muito grande, existe algo muito que casa muito com isso, tanto que aqui em Apocalipse capítulo 20, é muito interessante esse texto, no verso 4, que diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar,
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Como que essas almas estão lá debaixo do altar? Mortas. Foram mortas. Como? Degoladas. De que forma que os muçulmanos matam os cristãos, ou os infiéis, como eles chamam? Degolando. Não sei se você sabe, Maomé, num só dia, matou 800 homens. Degolando. Aí a gente observa que é muita coincidência. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Mas uma coisa é certa. O fim do mundo está chegando. Há de se levantar esse falso profeta. Há de se levantar o anticristo. Há de se levantar esse líder mundial que vai perseguir a igreja e que vai levar muitos a negar a fé. Não sei se você conhece bem o que aconteceu em 2011, né? Aliás, em 2001, no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram destruídas. Eu, quando vi aquilo, pensei assim, o Islã vai ser uma religião que vai minguar, vai acabar. Sabe o que aconteceu? Nos Estados Unidos, muita gente passou a servir ou a seguir a religião islâmica. Muitos abraçaram a doutrina islâmica, e 80% daqueles que naquela época abraçaram a doutrina islâmica eram cristãos. Eram pessoas que confessavam a Cristo, mas abandonaram a Cristo para seguir a Alá. Então você vê que essa religião está crescendo assustadoramente. Só aqui no Brasil tem 115 mesquitas. Tem 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil, e esse número está crescendo. Eu não quero dizer com isso que o anticristo e o falso profeta serão islâmicos, que esse Jesus que eles esperam que vai ser o falso profeta, que vai assumir que essa doutrina ou que essa escatologia islâmica que seja correta. Mas há muita coincidência em relação a isso. Mas ao mesmo tempo há um despertamento para a igreja. Nós como igreja, o que nós temos feito? Nós temos pensado nisso porque eles estão se preparando para isso. Eles pregam isso e eles vivem isto. E nós como igreja? Nós temos nos preparado para a volta de Jesus? Nós temos tido um compromisso sério em pregar a volta do Senhor? Nós temos tido um compromisso sério de levar a sério essa questão que desde o princípio, desde o início da igreja, foi sempre falado, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus nos ares, nosso encontro com Ele para estarmos com Ele para todo sempre? A igreja está vivendo um marasmo, um descaso. As pessoas estão indo para a igreja simplesmente para adorar não a Deus, mas a si mesmos. As pessoas estão indo para a igreja para receber bênçãos e não para adorar a Deus. A igreja literalmente está como aquelas 10 virgens, ou pelo menos 5 delas, dormindo o sono do descaso, sabendo que o noivo está por vir. A igreja, como diz Paulo aos Efésios, desperta tu que dormes, erga-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá. A igreja está dormindo o sono do descaso. Não se fala mais em arrebatamento de igreja, não se fala mais em vida santa, não se fala mais em pecado. As pessoas estão indo para a igreja para o seu bel prazer, as pessoas estão indo para a igreja para receber benefícios da parte de Deus e não para adorar a Deus. Eu quero dizer para você que o islamismo está crescendo. E para mim, isso é um exemplo de gente que tem compromisso com a sua religião, coisa que a gente não tem visto na igreja evangélica atual. Gente que abrace a fé, que tenha compromisso com a fé, que viva o evangelho de forma coerente, que pregue a palavra como um todo e não fique escolhendo texto fora de contexto com o pretexto de levar as pessoas a ter uma vida sem compromisso com Deus. Líderes descompromissados, líderes que não têm vida no altar, líderes que pregam o evangelho, mas escolhendo o que querem pregar porque não querem ofender os seus ouvintes. Os muçulmanos abraçaram a fé e vivem essa fé. Que eles sejam um exemplo para nós no sentido de compromisso, de vida a serviço daquele Deus que eles adoram, mas que nós também servimos a um Deus que é o Deus verdadeiro e que possamos e que devemos abraçar essa fé com todo amor, com todo vigor, pregando a verdade, em momento algum negando a fé. Porque quando o anticristo vier,
operando sinais e maravilhas. Quando o falso profeta vier, operando sinais e maravilhas, quantos negarão a fé e abraçarão a doutrina, seja ela islâmica, seja ela desse anticristo que vai se passar pelo Messias? Quantas pessoas? Eu espero que você não seja uma delas. Eu espero que você tenha compromisso com o Evangelho, porque mesmo antes de levantar esse falso Cristo, quantas pessoas hoje já estão negando? Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor nos dê vigor, força, fé, esperança e, acima de tudo, compromisso com a verdade de forma plena. Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente.